Escritor, ator, videomaker, professor de meditação e criador da plataforma Bora Meditar. Ele é tudo isso e muito mais. Prazer ter você aqui, Rogério Barros. Rogério, faltou dizer que você também é nômade. Como é que você concilia, como é que é a sua vida como nômade, professor, ator, enfim, tudo que você faz? Hoje em dia tem esse negócio que é o nômade digital, porque com essa possibilidade de você ter uma empresa online, te possibilita, né, ficar viajando, não precisa ser ficar só no endereço e tal. E essa questão das múltiplas tarefas, eu me lembro daquela tira da Mafalda, assim, uma historinha, que aí falava o elefante, para nascer elefante, para ser elefante ele basta nascer elefante, a girafa basta nascer girafa, mas o homem não, o homem tem que ser advogado, engenheiro, não sei o quê. Aí eu pensei, poxa, realmente a minha mãe, ela me educou, eu tinha muita energia, era um garoto assim, completamente assim, quase um endemoniado mesmo, assim, um capeta, hiperativo, um louco mesmo, assim. E aí ela via que eu não precisava, assim, estudar mesmo, porque eu não conseguia me concentrar e tal. Então deixava eu fazer tudo, nunca me direcionou a fazer alguma coisa, tal. Deixava eu fazer tudo o que eu queria fazer. Então eu fui crescendo, experimentando tudo que eu podia e formei, assim, a minha personalidade, assim, dessa forma. E realmente, assim, você tem talento para alguma coisa, não é só para aquilo. Você tem talento para outros talentos, para outras coisas também. Mas o primeiro talento que você descobriu foi de ator? Não, foi na realidade esporte, porque era coisa que eu não precisava ler nenhum livro, não precisava aprender, né, através da leitura, porque eu não conseguia ler. Eu lia lá os livros da escola e não entendia absolutamente nada. Não tinha concentração para aquela coisa. E aí eu virei surfista profissional. E aí eu comecei, assim, ainda novo, 17, 18 anos, comecei a ver que aquilo ali era uma carreira meio curta. Aí eu pensei, poxa, eu vou ser alguma outra coisa, cara. Estava passando essa novela Top Model, que era todo mundo na praia. Eu falei, pô, eu quero ser ator, essas mulheres, beijar essas meninas, não sei o quê, ator é muito fácil. E aí eu já tinha essa coisa de falar, de energia e tal. E tinha essa coisa também que eu gostava de me exibir. Os meus familiares falavam, pô, cara, você é muito exibido. Eu falava, e daí? E daí? E daí? Qual o problema? Então um palco é maravilhoso, né? Eu pensava, pô, cara, eu chegava nos lugares, a minha energia mudava ainda mais, ficava um pouco mais focada, porque eu via que as pessoas olhavam para mim, aí eu começava, me concentrava nelas, nas que tinham interesse. Aí eu comecei com 17, 18 anos a fazer teatro também, e tal, não entendia os livros, mas tinha essa coisa espontânea, ia lá fazendo essa coisa, aí comecei a fazer comercial, comecei a fazer propaganda política. Em 97, rolou da Globo me chamar aqui para fazer a oficina de atores. Eu vim e fiquei de 97 a 2017. E quando é que entrou a meditação? Aconteceu que toda essa agitação, enfim, até o esporte mesmo, me causou uma tensão física. A tensão mental, ela acaba no corpo, né? A pessoa fica tensa, tá tensa, fica toda tensa. E aí eu comecei a ficar cheio de dores musculares. Eu operei o joelho, aí os médicos queriam operar a minha coluna. Eu falei, pô, meu Deus, cara, daqui a pouco, tinha ali 20 e poucos anos, todo operado. Eu falei, pô, aí o médico falou, então começa a praticar yoga. Eu comecei a praticar yoga e tal. Era um sofrimento absurdo, porque eu não conseguia nem sentar com a perna cruzada, porque minha virilha era muito tensa, então não descia o joelho. Aí eu não conseguia ficar assim sentado, porque eu caía para trás. Na primeira posição, né? Assim. Posição assim que qualquer pessoa senta, eu não conseguia. Eu tinha que ficar me segurando assim atrás, a virilha lá em cima e suando, apavorado, morrendo de vergonha das pessoas, todo mundo ali e tal. E eu, nossa, numa tensão. Todo tenso. Então, assim, eu demorei mais ou menos assim uns
3 anos para conseguir botar a testa no chão, demorei 7 anos para conseguir sentar em lótus. Mas olha que incrível, você que era tão agitado, parece tão disperso, pelo menos da forma como você está colocando, e você conseguiu 3 anos, quer dizer, você fez um desafio, permaneceu firme naquele propósito. O que te fez? Foi a meditação, já estava ali? Não. Ou foi algo mesmo que você, de alguma forma, enxergou? Foi exatamente assim, eu pensei, isso é a minha salvação, porque nesse meu processo assim de completamente enlouquecido, eu era muito novo e essa minha energia que eu tinha quando eu entrei na fase adolescente, energia, quando você não controla ela, quando ela não é consciente, você direciona para uma atividade, ela se torna, facilmente ela se torna energia negativa. Quando você faz algo proibido, algo, né, negativo que as pessoas não podem saber, você se concentra. Você tem que ter uma concentração ali, tem um lugar para fazer, tem todo um esquema assim. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer, assim, que eu vi que me concentrava, era roubar a casa das pessoas, assim, da vizinhança. Eu comecei a roubar todo mundo, roubar supermercado, roubar umas lojinhas, roubar loja. Eu tinha 13, 14 anos e comecei a Por diversão, você sozinho ou com um grupo de amigos? Não, por salvação mesmo, porque eu passava o dia inteiro assim, aí eu acabei na igreja evangélica. Com 14 anos, eu entrei na igreja evangélica por conta de, pô, eu não consigo lidar com isso daí. Foi ali que eu comecei a conseguir ler, porque falar, isso daqui é o livro de Deus, aqui é a palavra de Deus, Deus, é o único Deus. Aí eu, opa, o único Deus, as outras religiões são do diabo, é Deus, é Deus, é Deus. E aí eu fiquei lendo, li a Bíblia inúmeras vezes. Só que aquilo ali também não foi integral, não me completou plenamente, porque tinha coisa do pecado e as questões das dores, que eu nunca parei de pegar onda. Então as dores, quando eu tinha 27 anos, era só dor o meu corpo. E aí o médico recomendou eu começar a praticar yoga. E assim, aos 30 e poucos anos, aí eu comecei, já estava estudando hinduísmo, os Vedas, a yoga me abriu uma outra possibilidade. Já não estava mais na igreja, você foi para yoga. Aí eu comecei a ver, poxa, não, aquela coisa não é do diabo, isso daqui, peraí, não é, isso daqui não é do diabo. Krishna, Buda, né, Ganesha, essa outra mitologia, essa outra possibilidade, não, a coisa, aí estudando filosofia e tal, e como eu não tive essa formação de estudar, faculdade e tal, eu sempre peguei uns professores particulares, ficava fazendo aula com eles. Então, foi a minha formação. Agora, eu fui buscar até uma definição de meditar, da palavra que vem no latim medere, que significa tratar, curar, dar atenção médica. Eu achei interessante que você concorda no sentido da sua experiência que a meditação pode curar uma pessoa? Sim, sem sombra de dúvida, porque nessa questão assim que eu tinha de religião e comecei a praticar yoga, aí eu fui estudar a etimologia das coisas, das palavras. E aí eu vi que santo, na verdade, é saudável, né? São Marcos, São Paulo, é saudável. Então, o santo, ele habita no esconderijo mesmo, ele habita num lugar dentro dele mesmo, que ele fica observando a questão fora. Sem sombra de dúvida que a meditação, ela te coloca em contato com esse lugar de observador. E isso daí é o que faz, de fato, acalmar e relaxar todas as tensões. Agora, se meditar para adulto, e eu falo por experiência própria, é um desafio? Porque a gente parar, né, no mundo que a gente vive, com tantas demandas. E criança? Porque você é professor de meditação para criança. Bom, eu praticando yoga, suando muito, porque eu era tenso, aí suava muito, tal, e tinha ainda um descontrole. Eu fui na medicina ayurvédica, aí o médico começou a tratar meu calor físico, com as pílulas, com as ervas tal, e diminuiu. Eu parei de suar radicalmente, em poucos meses eu parei de suar. Mas o descontrole e a raiva ainda permaneciam, e ele falou, agora você vai ter que meditar, vou te dar um mantra, você vai meditar. E aí ele me deu um mantra
E eu fiquei 7 anos meditando aquele mantra. E assim, eu vi que, lógico, que eu ainda tinha uma desconcentração, assim, estava lá meditando, aí daqui a pouco eu começava a me alongar, estava lá e tal, aí ia lá na geladeira, estava comendo, falava, meu Deus, eu estava meditando, agora eu estou aqui comendo. Eu saía da meditação e nem percebia, porque quando fechava o olho já entravam os pensamentos, já vinha a minha imaginação, aí eu já esquecia que eu estava meditando. Mas só que eu insistia, ficava, porque eu tinha essa coisa de autodidata e de perseverar nas coisas. Então eu fiquei, aí eu vi, poxa, o negócio, depois eu consegui meditar 20 minutos, aí ficava ali paradinho. Aí eu comecei a ver os meus sobrinhos entrarem no mesmo padrão que eu tinha quando era adolescente, de agitação e de loucura. Aí eu comecei a ensinar eles. O meu sobrinho hoje mais velho, que está com 19 anos, ele era o pior aluno da escola e em 3 meses ele se tornou o melhor aluno da escola. Com a meditação, ele mudou e foi você que passou para ele, foi o mantra? O pai dele, né, tem uma relação complicada, ele não vê o pai e tal, então só tinha a mim, era a referência masculina. E aí ele me via, eu pego onda, sou ator, aparecia na televisão, praticava yoga, umas posturas ali que ele olhava, achava impossível. Então, quando eu falei, olha, eu quero te ensinar isso daqui, se você quiser, tal. Ele, pô, quero, tio, quero. Aí eu ensinei o garoto e isso eu vi acontecer assim em poucos meses, ele se focando, começando a ir muito bem no colégio, começou a descobrir o que ele queria ser, se focou, criou um mapa, uma estratégia, começou a realizar. Ele foi seu primeiro aluno, então? Foi meu primeiro aluno. E aí, depois dele, você viu que então poderia ensinar mais crianças? Exatamente. Mais adolescentes? Aí eu morava perto de uma comunidade, aí eu fui ali, descobri uma instituição que eu poderia ensinar umas crianças, aí eu escolhi essas 30 crianças que eu fiquei com elas durante 15 meses, todos os dias, de manhã e de tarde, e eu fiquei ensinando essa meditação baseada na respiração que se chama Anapana. No começo, assim, tinha uma rebeldia e tinha uma resistência, uma deve resistência ter, né? E tinha essa coisa de uma desconfiança, porque a maioria das pessoas nas comunidades, né, são evangélicas, então falava, isso daí é do diabo, tal. Aí falava, não, é respiração, como é que a respiração vai ser do diabo? Vamos só observar a respiração. E aí eles ficavam ali nesse processo, uns meninos assim que no começo eu chegava e ele, não, yoga de novo não, pô, que saco, tal. Mas, pô, eu insisti e eu fui, eles foram conseguindo expressar aquilo que eles têm de mais puro, mais lindo, mais precioso, que eles começaram a expressar muito amor por mim, sabe, um carinho, aí começaram a ficar mais carinhosos, mais amigos entre si. E aí surgiu a ideia do livro, o livro do O Menino que Queria Ser Bombeiro. Baseado lá num aluno que eu tinha, que eu perguntava o que você mais gosta, o que você menos gosta, tal. Aí ele falou, o que eu menos gosto é que não deixem fazer o que eu quero. E o que eu mais gosto é fogo, adoro fogo, eu quero ser bombeiro. Falei, pô, caramba, legal. E eu já estava escrevendo uma história que habitava no planeta Mente e tinham 2 super-heróis. O reizinho, que é o ego, né? Que quer, e não quer, as coisas que dão dor e quer as coisas que dão prazer. E tinha um super observador, que era o cara mais parado do planeta, mais calmo, e o planeta vivia pegando fogo super quente, porque o reizinho é o próprio ego, e esse super observador, quando o planeta estava quase pegando fogo, virando uma estrela, um sol, ele ia lá e acalmava, mas eu precisava do protagonista que tivesse essa mente, que vivesse o planeta Mente. E quando esse meu aluno falou, o que eu mais quero tal, é isso, o que eu mais gosto é fogo, o que eu menos gosto é o que não deixa fazer o que eu quero, tal. Aí, pô, legal, agora vamos meditar. Todo mundo meditou, deu. E toda a turma falou assim, o que eu menos gosto é o Maurício, era esse menino. O que menos gosta é ele. Aí eu falei, no final eu falei, Maurício,
todo mundo pode ir embora, você fica aqui um pouquinho comigo. Ah, tá. Então tá bom. Por que ninguém gosta de você? É mentira, eles gostam sim. Tá bom, mas eles falaram que não gostam. Por que eles falaram que não gostam? Ah, não sei. Então vamos meditar mais um pouco. Aí, ah, não. E o menino era um Buda, ele meditava e ficava concentradíssimo. Só que abriu o olho, era um louco. E aí ficamos assim, aí deu, pode abrir o olho. E aí, por que eles não gostam de você? Não sei. Então vamos meditar mais um pouco. Ah, não, professor, não. Tá bom, vamos lá. Aí, pum, fechou o olho. Isso rolou umas 3 vezes. Na terceira vez ele abriu o olho e falou, quero te falar uma coisa. Quando eu tinha 6 anos, eu roubei o isqueiro da minha mãe. Quando ela foi dormir, eu fui para debaixo da cama, liguei o isqueiro e fiquei vendo aquela coisa lá. A cama pegou fogo, não sei o quê, ela acordou, o cobertor já estava pegando fogo, tal, ela apagou, não sei o quê. Eu falei, pô, caramba. Ele tinha umas placas assim, de queimadura no corpo todo. E não era queimadura de fato, era uma alergia. Quando ele ficava super agitado, isso daí aumentava. E a mãe dele falou que isso daí estava diminuindo quando ele meditava. Quando ele vinha às aulas e meditava, as coisas diminuíam. Aí, quando ele me falou essa história, eu falei, pô, cara, tá aí, você continua botando fogo na tua casa. Não, nunca mais eu fiz isso. Você continua colocando. Tua casa é teu corpo, cara. Olha teu corpo aí, ó, todo queimado. Aí ele olhou, você mora dentro do teu corpo. Aí eu falei isso aí, ele foi para outra aula que tinha de arte. Já foi, a professora depois me falou, o que você falou pro Maurício? Que ele chegou e falou assim, ó, hoje eu sou outra pessoa. Ela falou, essa é boa. E aí ele ficou a aula inteira concentrado. Lógico que a coisa assim não acontece dessa forma tão mágica, mas só que ele teve um insight, ele teve uma vivência e ele tem uma prática que ele leva na mochila dele. E tem um caminho. Ele tem um caminho. Meditação pode mudar tudo? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim, porque tudo está dentro da gente. Se a gente pode entrar em contato com a nossa essência mais nobre, mais preciosa, a gente pode mudar tudo. Obrigada por sua presença aqui, Rogério Barros. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Oi, se você gostou desse vídeo, então se inscreva no nosso canal para receber as histórias que a gente tem para contar. E também dê uma curtida, compartilhe com seus amigos e faça um comentário, melhor ainda, para a gente começar a trocar uma ideia.